Os fortes vencem tentar os fracos, pois teus valores servem para ajudar aqueles que não têm. Nós começamos, mas precisamos de ti. Patrocinador, homens de boa fé. Venha, estamos à sua espera. ONG Simama Colo, uma dádiva de Deus para apoiar o ser humano, enquadrar a juventude, fazer que o seu sonho e projeto se realizado. Também ajudar os órfãos e as viúvas a ter de comer, também de beber. A união faz a força, vem fazer tua parte. Le suprême, femme de valeur. Le suprême, Femme de valeur. La suprématie, Amour, respect, solidarité pour toujours. Mbote na ba mama nyonso ya mokili, bisika nyonso boza, la suprématie, ba pesi bino mbote, ba pesi bino ba gros bisous, na bolingo nyonso na motema. Lelo toza entre nous, toza kati ya la suprématie, ba mama nanga, na pesi biso mbote. Mbote vraiment na ba suprême femme de valeur, bisika nyonso boza, parce que tu as vu que même si boza na intégré na kati ya la suprémacité, toza na rondima que déjà boza na kati. Voilà, to pesi bino mbote bisika nyonso boza. Na pesi mama Gina Vemba mbote. Boa tarde, sim. Na tondisa mine sengo mingi kozala vraiment lelo na biso elongo na bilili toza awa pona kolobela mwasi. Vraiment maman Gina Vemba. Essa na mbote na libota. Realmente, boa tarde a todas as mulheres do mundo, independentemente do fuso horário onde você se encontra. Aqui está o boa tarde. Gina Vemba é meu nome. Boa tarde a esta linda plateia. Boa tarde a todas as mulheres supremas. Voilà, voilà. Mbote na bino lisusu, mbote na biso lisusu, ba suprême femme de valeur. Kombo na ngai mama Inine Kamba Jennifer Grace. Naza vice-présidente na kati ya ba suprême. Lelo to sepeli kolobela mwasi. Thème na biso ya lelo eza bopeto ya mwasi. Mwasi esengeli azala na bopeto na ba forme nyonso. Bopeto ya mwasi na nzoto, bopeto ya mwasi na kati ya ndako ya libala, bopeto ya mwasi na musala, bopeto ya mwasi na ligne na ye conjugale na kati ya chambre na ye, bopeto ya mwasi na cuisine. Lelo tozolobela ndenge nini mwasi azalaka propre na nzoto na ye moko, na bilamba na ye, na ba lingerie na ye, ndenge nini mwasi azalaka bopeto na salon na ye, na cuisine, partout au fait. Parce que mwasi ndenge balobaka na mokili, éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Donc lelo vraiment tozolobela oyo etali bopeto ya mwasi. Maman Gina Vemba. Realmente, hoje, o nosso tema que nós trouxemos aqui, conforme a Mamã Graça acabou de falar, em língua lingala, o tema é titulado A Higienidade de uma Mulher. A higiene de uma mulher em todos os patamares. Em todos os patamares. Porque há um ditado que se diz: educar uma mulher, educar uma nação. Então, estamos a ver a palavra mulher. Quando nós falamos a mulher, onde a mulher as coisas andam. Onde a mulher a mudança. Onde a mulher avanço. Onde a mulher todas as coisas acontecem. Mas para que isso aconteça, a própria mulher tem que ter a noção de papel que ela é e qual é a sua importância e como ela deve ser higiene, tratar bem das suas coisas. Obrigada. Merci beaucoup maman Gina Vemba, vraiment toujours de la propriété à moi si na ba forme nango nyonso. Libota ba mama nanga partout bisika oyo ezwami bino. Ceux qui posent na question oyo boko poser biso par rapport ya thème na biso ya lelo. Beaucoup qui poser biso na ba commentaire, vous allez vraiment libre il y a poser n'importe quelle question par rapport à propriété à moi si parce que moi si ceux qui a sa propre moi si ceux qui a yebi ko la propre na ba forme nyonso na ba lolenge nyonso et ils allaka vraiment bien
De l'autre, la propriété à moi si. Donc, maman nanga bozala libre ya poser ma question par rapport à propriété ya moi si. Peu importe question de kozala nango. Peu importe na balingerie na ye, na cuisine na ye, na chambre, donc partout na société, toza wana pona ko répondre. Nazo profiter pour na kopesa mbote nanga na oyo aza fondatrice ya ba suprême femme de valeur. Maman Nasi Esikaza, ba gros bisous et nazo pesa pe lisusu mbote na oyo biso tobengaka affectueusement bébé PDG Selika la lionne pardon yende aza PDG Yaba Suprême. Maman Esika Ozali, maman Céline, ba gros bisous. Toute la suprématie, ngai vice-présidente elongo na ba maman nyustoza awana plateau, na ba maman ya monde entier, topesio ba gros bisous place oza parce que ceux qui toza lelo na plateau, c'est grâce à vous maman, nzamba pambola yosika oza. Vraiment tokende moi mbangu na sije na biso lelo parce que tozoki mbangu na sima ya temps. Tozolobela lelo na bandeli koloba propriété ya mwasi. Nazanga mon côté, nazana maman Ginavemba déjà s'est présenté. Et toza ilongona ba maman bako se présenter une après l'autre, ba se présenter et puis ba poser ba question ou ba ko poser nango par rapport ya propriété à moi si. Ba ça là vraiment libre parce que dans la suprématie biso to travail kana liberté d'expression. To se limiter na ba question. Question nyonso za nango par rapport ya propriété ya moi si na ba forme nango nyonso. Na balulenge na nyonso zala libre ya proposer. Alors na bandi ya maman nanga za kuna na coin maman so ko se présenter et puis poser question na yo so tuza nango. Merci. Merci beaucoup maman Pauline Lumengo, membre kati na basi ya Valère na suprématie. Question nanga ya liboso na ngaki nakende nango epai ya maman na biso Gina Vemba. Selon kaka ndenge tolobi comportement ya mwasi ya propriété pe ya kati ya ndako na ye kati ya libala nalingaki natuna question mona mama na biso Gina Vemba. Mama Gina, question nange ezali boye epai na mama mwasi oyo aza na libala avandaka na mobali na ye mais azali mwasi oyo azalaka na komikitisa epai ya mobali. Azali mwasi oyo azali pe na bopeto na ndako na ye ase comportaka malamu vraiment na nyonso oyo ezali esengeli ke mwasi asala kati na libala na ye mais aza mwasi oyo akutani na mobali moko oyo aza compliqué mingi na kati ya ndako na ye. Aza mwasi oyo mobali apesaka ye vraiment attention te ayoka ye. Aza mwasi oyo mobali alingaka te mwasi na ye aza na parole ata aza na raison na likambo moko oyo ezali songolo kati na foyer na ye mobali ayokaka ye te. Mobali alingaka toujours azala likolo ya mwasi wana. C'est pendant que mwasi wana azali mwasi oyo penza soko otali omoni ka azali mwasi wa bongi na libala kasi comportement ya mobali wana esalaka toujours mwasi wana akoma na suka. Akomi na suka azokoka te oyo azomona kati na comportement ya mobali na kati ya ndako ya libala na ye. Nayebi te mama na esika bongo mwasi oyo aza mwasi moko aza vraiment abongi na bisika na kasi mobali aza kokomplike soki kopesa mwasi alolingi na conseil. Ok. Mama Paulina, boa tarde. Espero que esteja tudo bem. Muito obrigada pela tua pergunta, embora que fugiu um pouco do tema, mas vamos tentar responder um pouco a questão que a mamã Paulina tentou abordar. A questão ou a pergunta que a mamã Paulina coloca para a gente é que uma mulher, dentro do seu casamento, dentro do seu lar, ela casa com um homem, mas o homem é tão complicado e a mulher tenta fazer tudo, mas o homem tenta sempre complicar a mulher. Qual é o método que esta mulher deve usar para que tenha um casamento feliz? Eu vou passar a responder assim a minha querida Paulina. Para já, o matrimônio não é para as crianças. Nós, quando falamos o matrimônio, a palavra matrimônio, a palavra casamento, é para alguém que tem a maturidade.
O mundo de relacionamento ou o mundo de casamento não é um mar de rosa. Quando a gente casa, tem aqueles certos momentos positivos e tem aqueles certos momentos negativos. O que eu quero dizer com isto? Uma mulher estando casada, vivendo com um homem, tem que saber gerir bem o seu homem. Tem que saber gerir bem o seu relacionamento. Por quê? Porque a gente, antes de chegar, conforme dizem que Congo numa coela ou no casamento, nós tivemos o espaço, a gente ganha o espaço do namoro. Que a gente diz que o espaço para conhecer. Então, no espaço do namoro, a mulher vai estudando já o comportamento, a temperatura do seu marido. O que é que o meu marido gosta, o que é que meu marido não gosta. Então, estando ela em casa, então, a mulher não vai tocar muito nos pontos positivos, porque o homem já lá nos pontos positivos, ele já está tudo ok. Mas a mulher vai tentar trabalhar os pontos negativos do homem, saindo de um estado pior para o melhoramento. Quando uma mulher encontra um homem casada, você que está assistindo do outro lado, uma mulher encontra um homem tão complicado, em cima de tudo, nós somos cristãos. A Bíblia está dizendo no livro do Provérbio 14, no seu verso 1, uma mulher sábia é aquela mulher que edifica a sua casa. Vai edificando a casa como? Encontrando um homem tão complicado, a mulher tem que ser inteligente. Tem que ser sábia. Não em toda coisa na casa do homem ou dentro do nosso relacionamento, a mulher tem que seguir. Quando o tio João está dizendo, você, a mulher, já está no sei. Muitas das vezes, nós as mulheres tratamos com o meu marido, o tio João é tão complicado, porque nós não soubemos escutar. Quando a mulher escuta, quando a mulher pensa, quando a mulher tenta saber por que o João está a falar isso. Por que ele quer isso? Então, eles têm que obedecer o padrão dele, porque a Bíblia está dizendo a mulher tem que ser submissa. Quando ele não gosta, tu tem que parar. Não sei se fiz entender a mamãe Paulina. Ok, obrigada. Obrigada, mamãe Gina Vemba. Merci beaucoup pour la réponse d'ailleurs. Je crois, non seulement maman Paulina a satisfaite la réponse, ma maman nanga besoin d'abisso partout dans le monde, vous a satisfaite. Ba ope bazaki na question o maman Paulina a posé, bien que aki moi mo pandi na thème na biso ya lelo, je crois que ba maman nanga bisika vous a satisfaite na réponse. Nous allons continuer. Maman na biso alandi, on s'est présenté, ce qu'on a la question par rapport à thème, on peut proposer tout ça au cas. Merci. Bonne tarde famille, bonne tarde. Nga kombo na nga Riti Swami, naza membre na ba Supremacy. Nalingaki natuna na mama Gina Vemba question sobre makambo auti koloba awa. Mama Gina Vemba. Ok. Question na nga liboso eza boye. Na semaine cuisine ya mwasi basalaka limpeza combien de fois? En plus pe fuga ya mwasi soki asilisi kolambela yango banikaka yango mbala moko to bakendaka konika yango lobi na ntongo. Mpe basani oyo asaleli to babasin oyo asaleli bapeshi to banzungu oyo alambelaki akokende konika yango lobi to kaka na butu wana akonika yango. Ya question na nga mibale eza boye. Limpeza géral lokola tukoloba nini? Salongo ya ndako mobimba ya chambre to na salon ba na semaine to na mois basalaka ngo combien de fois? Pour na propriété ya ndako po ndako e respirer bien tukoki kosala ngo combien de fois na semaine to pe na mois? Ok. A minha querida Riti Swami, muito obrigada pela pergunta. Você que está assistindo do outro lado, a pergunta da nossa querida Riti Swami, ela está perguntando quantas vezes que uma mulher pode fazer a limpeza semanal da sua casa e quantas vezes uma mulher pode fazer limpeza geral da sua casa por mês, e ela ainda coloca quantas vezes
que uma mulher deve tomar conta da sua cozinha, neste caso limpeza por fogão e tratando louças diariamente. Minha querida, muito obrigada, porque a sua pergunta enquadra-se com o tema que a gente está a abordar. Vou respondendo assim a Mamã Ruth, não só a Mamã Ruth, tu também que estás assistindo este programa, acredito que tens aí a sua caneta, vai espontar claro. Uma mulher dentro de uma casa, começando por mês, não por semana, por mês, a mulher deve fazer a limpeza geral da sua casa por mês, pelo menos 2 vezes. Por que eu digo 2 vezes? Porque a gente, quando faz limpeza, nós, as mulheres, temos a tendência de pegar os sofás, girar por aqui, trocando o feitio, o modelo, ou a estrutura da mobília. Então, sendo 2 vezes por mês, já facilita também que a casa esteja muito em condições. Por que 2 vezes por mês? Porque as 2 semanas, o mês em si é atitulada em 4 semanas. Então, as 2 semanas lá que resta é para que também você não controla outra área, porque quando nós estamos a falar da limpeza geral de uma casa ou de uma mulher, é vasto. Então, por mês, limpeza geral, seja no quarto, seja na sala, 2 vezes por mês, muito bom, good, muito bom. Já limpeza diária para uma cozinha, a gente quando limpa o chão, não tira ou não faz, como eu posso dizer, a gente quando limpa o chão, a gente existe cantos que hoje tu pegas, amanhã não vais pegar. Por que eu digo isso? A limpeza semanal de uma cozinha tem que ser também 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Por que eu digo 2 vezes? Se tu fizeste isso na segunda-feira, de tarde ou de manhã, ainda tens o fim de semana para cuidar, porque nós, quando falamos da limpeza da cozinha, é na cozinha onde tem que ter mais higiene. Tem que ser mais higiene na cozinha, porque é lá na cozinha que é a base da alimentação, é a base da saúde. Tirando a limpeza da cozinha, vamos também para a WC, que é a casa de banho. É muito fundamental, porque a Mamã Ruth, ela disse limpeza geral da casa. Quer dizer, é a cozinha, é o WC, é muito importante, semanalmente, pelo menos 2 vezes. Agora, caso a limpeza dos nossos fogões, onde a gente cozinha, prepara a alimentação, sinceramente, minhas queridas, não seria muito bom onde a senhora está a preparar a alimentação que esteja suja. Então, o que é necessário? Naquele momento que a dona Ruth está cansada, então faça uma limpeza em cima do fogão básico. Porque sabes que tenho quarta-feira, por exemplo, que eu vou fazer limpeza geral. Porque o fogão em si não pode ficar suja. Para esses que têm cozinha americana, já temos a tendência de ter aí o lavatório onde a gente acumula a louça. A louça em si, a louça suja, não é agradável numa cozinha. O que a gente deve fazer para não manter a louça suja em casa? Vamos colocar uma banheira com água com sabão. Cada um que acabou de usar o seu prato vai lavando. Isto também vai fazer que a barata e os outros bichos evitem dar a entrada na sua cozinha. Porque vejamos, principalmente que em Luanda existe muita cozinha, a pessoa já não consegue beber água, porque barata daí, barata daqui. Então, eu acho que nós, as mulheres, devemos dar atenção nesses pequenos detalhes. Louça suja não pode se passar noite dentro de uma cozinha. A mulher é obrigada a lavar a louça durante a noite. A cozinha é de caráter obrigatório, que tem que passar a noite toda ela limpa. Obrigada. Voilà. Wana ezalaki bongo réponse ya mama na biso Gina Vemba na question ya
il y a sœur Nabiso, il y a Ndeko Nabiso, maman Ritswami. Je crois que maman Nanga Biska Boza, vous y réponse pour te comprendre maintenant combien il faut moi si à ça la limpeza. Il y a ndako mobimba, ce qui a combien de fois na mois, et puis la semaine, ce qui a combien de fois. Si j'ai bien compris, na o maman Jina Vimbalobi, la semaine, il faut que ça limpeza. Na 4 ya cuisine, il y a makasi 2 fois. Lundi, samedi, ça dépend de la jour où il y a. Mais c'est là, et nous, le batte que ce que vous combo la cuisine, vous bon sa cuisine, il faut ça on licolo, pour au bon ça déjà 2 journées mon kobo une semaine où il bon sa cuisine yo. Moi si normalement azarana à 4 à rater que journée bonne à la té journée au tongo na la non. Il faut ba cuisine na miso ba maman et ça la toujours propre parce qu'ils a kunande to lambara bilei ou ça la ba santé na biso et ça la bien. Donc, je crois que tu comprends une réponse à maman Jina Vemba. On a au Italie, réchaud na biso so na kokolo babon biskato lamba rabile na biso. On a kosokolango maman Jina Vemba à l'obipoui. Il faut ezalaka toujours propre avant kobanda kolamba. Soki o solambi ou soit soko solamba ki o silisi, il faut oser la moto sili na réchaud na yo après o sukoli réchaud na yo. O sukoli yango bien. Et na kati ya ba cuisine na biso eza na bisika oyo to tiaka pona ko tia basani na biso ya salite. Po cuisine na yo ezala propre. Bat balie basani oyo zolambela tango zolamba directement ozo sukola ba ustensile na yo ya cuisine oyo za ko utiliser. Et na moment oyo bat bakulia basisi kolia baji basani ya salite banjongo et tout consort batie na cuisine maman zwa temps ya ko sukola basani na yo. Et ça c'est vraiment très important. Moi, c'est ce qui a ici ma mère sur la cuisine, à ce que les bassins naïe, à ce que les réchauds naïe, à l'andé les moi ma foute et sotaki, moi c'est qu'à foufou et sotaki, au pango si, au bongi si, bien que au rosoatan y a coco, t'en as bassé à bas réchaudé, nassé à bas armoiré, mais du moins quand au air aussi ici kolamba. Olandeli bateta yona nyonso ko bongisa ko sokola place mafuta ezwaki place boye obongisi et ils en a 2 jours ou 3 peut-être pe na maman ou aza très forte ye azalaka soki asisi na cuisine na ye ou bien na tongo era la moki abandi kokumbola ndako na ye azwaka temps ya kokota partout na cuisine na ye abongisa landela partout vraiment na sepeli mingi na réponse ya maman Jina Vemba. Je pense que biso pe bato tozolanda na ndako vous a satisfait la réponse. Et ceux qui ont associé la question par rapport à la question où maman Ritswa m'a aussi posé, vous avez posé en biso na commentaire et tout répondre. Tous continuer, tout qui na maman la biso ya misato. Naza suprême femme de valeur. Question nanga nazo poser eza epa ya maman Jina. Maman Jina première question nanga eza bon. Moi si oyo abengami mwasi ya libala soki alali alamuki dra na ye ya mbeto akoki kotanda yango air nini. Deuxième question nanga ezali le mama Jina mwasi ya libala akoki koutiliser dra ya mbeto pendant combien de jours pour alongola a changer a sokola oyo ezalaki na mbeto. Ba question nanga yango. Okay. Boa tarde, minha filha Natália. Muito obrigada pela pergunta. A pergunta da mamãe Natália é a seguinte. Ela faz a pergunta quantas vezes a mulher deve fazer o uso, ou às que hora mais ou menos a mulher deve arrumar a cama. Às que hora que a mulher deve arrumar a sua cama. Acredito que nós quando estamos a falar de uma mulher, estamos a falar de uma mulher solteira, estamos a falar de uma mulher casada. Neste ponto de contexto. E a segunda pergunta da mamãe Natália é quantas vezes por semana nós as mães, nós as mulheres devemos trocar os lençóis, cama. Muito importante esta pergunta e amei bastante. Vou respondendo assim a minha querida Natália.
Mais ou menos às que hora que uma mulher deve arrumar, tomar conta do seu quarto. Uau! Dentro da nossa sociedade encontramos as mulheres quintameiras, as mulheres que vão trabalhar, as mulheres batalhadoras, as mulheres trabalhadoras, as doutoras, as enfermeiras, as mulheres que madrugam a acordar às 6 para ir procurar o pão de cada dia. Do seu quarto. Uau! Dentro da nossa sociedade encontramos as mulheres quintameiras, as mulheres que vão trabalhar, as mulheres batalhadoras, as mulheres trabalhadoras, as doutoras, as enfermeiras, as mulheres que madrugam a acordar às 6 para ir procurar o pão de cada dia. É assim, minha querida. Nenhuma mulher sai na rua deixando a sua casa desarrumada. É impossível. Até a própria Bíblia está dizendo, antes de ir à igreja adorar ao Senhor, primeira das coisas, endereça, toma conta de onde tu saíste. Só para ser curta e breve, uma mulher casada, logo acordar, não pode arrumar a cama enquanto que seu marido ainda está na cama a dormir. Não pode. O que a mulher deve fazer? Esperar quando o seu homem acordar cedo para ir trabalhar, lá para as 6, lá para as 5. Eu também, a Maria, vou ir trabalhar lá para as 7. Então, o tio João vai trabalhar antes do que eu. Então, faço o seguinte, logo eu acordar, o tio João ainda não acordou, não vou lhe incomodar. João, levanta na cama porque eu quero arrumar a cama. Não, negativo. Espera o tio João indo no banheiro, tomando um pequeno almoço, aí a mamãe entra no quarto e vai estendendo a cama. E é fundamental para a senhora que trabalha, antes de ir trabalhar, arruma, organiza o teu quarto. É fundamental isso. Organiza, não deixa para a empregada, porque nós as mulheres deixamos tudo para as macecas, para as empregadas, para nossas filhas. Não. Onde estás antes de ir trabalhar, organiza o teu quarto. O tio João foi trabalhar, a senhora lá ficou, organiza o teu quarto. Se for lá para as 6, dependentemente dona Novembro, eu trabalho às 7, eu trabalho às 5. Então, como eu trabalho às 5, o que é que eu devo fazer? Uma mulher sábia, conforme eu respondi à dona Paulina, sempre encontra um mecanismo. Trabalhar às 5, trabalhar às 6, isso não impede que nossos quartos que não seja organizada. Porque muitas mulheres que nós vejamos na sua longo, toda ela cheia de make-up, mas a pessoa vai onde ela dorme, ai, eu sou Jesus Cristo na causa. É uma misericórdia. Então, a limpeza do quarto é fundamental, principalmente o lençol. Quando se trata do casal, nós partilhamos o mesmo leito. Então, quando é o tempo de cachimbo, o lençol só faz apenas uma semana. Tempo de cachimbo que nós dizemos tempo de frio. Mas quando é o tempo de calor, já que eu estou a partilhar o mesmo leito com o tio João, então, máximo, apenas 3 dias. Se eu coloco o meu lençol na segunda-feira, quer dizer, mais tardar até quinta-feira ou quarta-feira eu troco o lençol. Por quê? Porque durante a madrugada a pessoa o corpo humano tem a tendência de transpirar. Então não vamos ficar aí a dividir fronha, as almofadas, todas elas cheirarem calor, não. Porque o tema que nós estamos a abordar hoje é a higiene. Não se esqueça. É a higiene de uma mulher. Então, a higiene de uma mulher começa primeiro no quarto. No quarto. O quarto é o fundamental, é a sala é o fundamental, é a cozinha. E casa de banho é fundamental, porque é na casa de banho onde a gente adquire muitas infecções, muitas bactérias. Muito obrigada, dona Natália. Merci, maman Gina Vemba. Maman Gina Vemba, akenango vraiment namulai. Vraiment, merci beaucoup à l'Obéli Bisso. Non seulement la chambre de moi 6 fois à la propre, na salon, na casa de bain, autobengi douche, salle de bain, et puis na cuisine. Maman Gina Vemba, naza la question mongonga pene na tula. Ok.
na point oyo ya kobongisa chambre olobili mwasi oyo basalaka peut-être na mobali et tout. Et au cas où mwasi asalaka mais mobali asalaka te. Et mwasi akendaka alongwaka ndako 7 heures. Mobali na asalaka te parce que il y a aussi na ba foyer mususu oyo peut-être momentanément mobali azosala te azana na ndako na bakawana maman kosala ndenge po il faut 7 heures ya bimaskende musala na ye papa azana na mbetu akolamusa papa po ya bomisa mbetu akokende atiki mwana musala sala mama mwana akocharger po abongisa mbetu to papa mutu fo abongisa to akosala ndenge na kawana. Muito obrigada, a minha querida Graça. Muito obrigada pela esta pergunta, porque dentro da sociedade a gente encontra todo tipo de nível, todo tipo de patamar. A gente quando casa, mamães, minhas queridas, nós vivemos num mundo de complementaridade. Estamos aí para a gente se complementar. Okay. Então a gente quando casa, não só a Maria é que tem que fazer aquela coisa. Tá tudo bem. Dentro do lar, dentro do relacionamento, cada um tem as suas tarefas. Sabemos muito bem a tarefa de arrumar a casa, de fazer a limpeza, fazer a alimentação, tem a ver com a senhora. Mas neste caso, que a senhora trabalha, o homem não trabalha, só temos duas vias. Ou o senhor João colabora, quando a mulher vai trabalhar, já que não vou poder fazer mesmo nada, estou em casa, pode desarrumar o quarto. Ou, salvo, a mãe deixa o senhor João dormindo muitíssimo bem. Quando eu vou voltar do serviço, após o dia laboral, a mãe, antes de se deitar, trocas o teu lençol, é fundamental. Trocas o lençol, arruma o quarto, arruma a sua cama muito bem, para a gente passar a noite. Por quê? Por que eu diria isso? Não podemos sempre deixar as nossas crianças, as nossas meninas, as nossas empregadas arrumando o quarto, porque lá no quarto não é permitido a toda pessoa entrando no quarto. O quarto é um lugar sagrado. Então, quando a mãe não está, o pai, o tio João está lá ainda em casa sem emprego, ou o tio João organiza a cama, ou se o tio João também for preguiçoso, não quiser ajudar a mãe, fecha o quarto. Quando a mamãe sair das vendas, sair trabalhar, então a senhora lá vai estendendo a sua cama. Obrigada. Ok, ba maman nanga, je pense que tu comprendre, ba maman oyo basalaka, ba papa bazo sala na nte to mikolo wana zana na mwa congé moko boya zana ndaku, au bimaratongo. Je pense que vous avez la réponse d'ailleurs, que c'est dérangé beaucoup plus. Makasi, naebi ke ba papa, tolinga bino mingi. Touta epa na bino. Toza mipandi na bino. Donc, et kozala bien, ceux qui bino pe bozo sunga biso. Et ça, obligation te. Juste demande. Ceux qui mikolo wana ozana ndaku, ndeba majina lobi, nga na ke musala, et ke yo ozana mwa congé na yo, moyena bumsambe, toza, eza te poza ya rolala. Rien n'empêche nga nake otikali kobongisa mbetu na sima. Parce que ba maman esengeli te kopesaka permission na mwana musala akota bongisa chambre to mwana robongisa chambre o mama lalaki na papa. Donc soki papa na biso Jean ndenge mama Jina Zoloba aza mwa kolemba lemba par rapport à ce travail qui trop azu mwa congé moko po apemisa moral azaki vraiment na makasi ta kobongisa mbetu. Akoki pe kotika ngobongo et maman dès que yo zozonga na ndako avant toute chose il faut obongisa chambre na yo. So que sa journée na yo oyo changera badra, changer badra na yo. So que sa journée o changera badra te peut-être otiaki dra na yo lobby et lelo kendaki musala oye obongisi yango proprement. Peut-être papa Jean azana rolemba abongisaki na yete yo uti musala oye kokota maman na cuisine te ko sala boité ko zong sa boité peut-être abandé ko zela yo okende ko bongisa
parce que papa sera très compliqué. Je crois que tu es oleki kuna otandeli ebisumbe tu emsundenga moni yo mama uti musalo zongi akope kokota na chambre na yo ceux qui déjà air à lundi na chambre akuti déjà bomisimbe tu wana to kolobelango après. Je crois que comme na suka na ebité parmi ba maman ont déjà posé ma question avant de continuer pour te comme cochiter ils ont la maman on baza sur na ba question sous toto leka. Merci, tu peux sinon le micro maman s'il vous plaît, que ça micro na maman Paulina. Tu comme vraiment cochiter ce rose à moi rapide. Vraiment question nga et siko et pas maman vice-présidente maman Gracia. Maman Gracia mutuna nga et pas non vraiment nalinga kina eba. Moi si o azali moi sali bala. Ba dessous na ba sous-vêtement na akoki ko changer en combien de fois par an ou par mois ou na 4 à mois tant que c'est ba sous-vêtement et ça vraiment na ba délai nini wana oyo koki ko sunga ngai ko pesa to ko pesa biso oyo moi ça koki ko sala be change ba sous-vêtement na kati ya chambre na to na kati na moko ki na kibo moi sine. Merci maman Paulina pour la question. Je vais répondre yo na ngoloba boy. D'abord, les camouilles propriété à lingerie à moitié, ça dépend d'une femme à une autre. Et des autres dépendent de la moitié. Si on a le besoin de dépendre de la moitié, on a le besoin de poignet. Et ça, ba maman mususu, yé pour naïe, à son baraba lingerie naïe, à son baraba dessous naïe, ba sous-vêtement naïe, tous les jours. Dès que cas, et si fika ya kende ka wendi, à mon ara place mon bazo terabilo kwana et que c'est policier, paf, à sombi. Si ko, les camouilles ko changer. Que ezala définitivement azako utiliser ango les sous-soutés à déclasser ango définitivement na ba oyazanango. Là aussi je veux dire que ça dépend parce que dans la base mosusu yé a bandelaka non seulement ba dessous et na bilamba sora lati sous-vêtements wana lelo lobia olatango les sous a changer et ça dépend na yepo azana mongo na ye a préféré na ndenga lati wana asona ya bwaka ala ta des soucis et na basi mususu akoke na ngope une semaine a déclasser a bwaki azo déclasser wana zo bwaka non mais na soutien parce que biso basi toza forme na biso ando toza nde mon invalidité biso toza na mabele za na ba forme et tout boskizenga mais biso basi et na ba temps mususu totokaka na se. Et il y a des mamans qui supportent en goûter. Pour naie alati, a préféré naie sokolaté, poison na mbongo naie. Bo sikusenga nazolo bela o naebi. Parce que ça na ba maman misos naebi, alati soutien, alati caleçon, abandeli yango li sous-souté, a boîte. Mususu alati sous-vêtement naie lelo, a sokoli, a tchena singa, et kauki a repassé, a classé. A sokoli pe soutien naie, à repasser parce que ba repassera ka les santé ba repassera pe soutien pona ba se wana totoka kaipi na ba mipanzi place bassin na biso e vandaka et tokaka pe alors ko repasser et bomara pe ba microbe ba infection et tout les to etalaka peut-être moi insecte moko ya ki avanda ki er repasser ezo bomango mbala moko donc ça dépend oko sa nango journée moko ça dépend ya yo moko maman. Pourquoi ça n'en 2 jours, 3 jours, une semaine, mais maximum. Si on a bongo, collecte ça 3 mois. Parce que nous autres, il y a moi si, ils ont un ministère ébélé. D'autres, il y a moi si, ils ont un moment ébélé. Oh, peut-être prochainement. Au Toka, un sport, au TKK et tout, dépasser 3 mois. Tokolobelango pe na sujet mususu parce que tokomoko madjana suka ba maman qui peut ba poser ba question ba se présenter donc si on a posé na moi vous pousser to l'exa 3 mois te pona ko changeaka ba dessous na biso basi et peki samite o mama oke ko somba biloko yokolambela papa na ndako omoni sous-vêtement na yo osomba omoni soutien moko esepelisio osomba voilà un peu maman Paulina merci. Merci vraiment maman Jenny. Okay. De continuer, maman, on s'est présenté et puis on posait question. Boa tarde, família. Boa tarde. Nakumbu nanga Veronica Tambu, naza moko ya basi pomme femme de valeur. Question nanga nangina tuna na mama Gina. Mama Gina, ba mama oyo bazana kati ya ndako mabala.
soki ndeti balingi batroke barideau na bango bakotroke pendant combien de semaines ou pendant combien de jours? Première question na ngai yango wana ya mibale. Pourquoi mama oyo aza na ndako ya libala aza na difficulté ya servir mobali ne na mesa biloko ya kolia? Il faut atinda bana. Ok. Mamá, muito obrigada, minha querida. A pergunta da nossa querida mamã Verônica é a seguinte: quantas vezes a mulher deve tocar cortinas de casa? Quantas vezes nós, as mulheres, devemos trocar as cortinas das nossas casas? Muito bom. Esta pergunta amei bastante. E por que as mulheres têm dificuldade ou mania, não é? É assim que vamos dizer, de não servir os nossos maridos. Nós, quando chegamos em casa, o homem, quando chega em casa, a mamãe chega em casa, temos a tendência de mandar a filha, a criança, a empregada, para ir servir ao pai. Para responder à minha querida, em primeiro lugar, cortina de casa, se for máximo um mês. Máximo um mês, mínimo 2 semanas. Máximo um mês completo, só um feitio da cortina, mínimo 2 semanas, que é quinzenal. Okay. Para outra pergunta, por que nós as senhoras, não é, temos o comportamento, o hábito, não queremos servir, não querer servir o pai? Eu diria isso é falta de ética. Não saber quem tu és. Porque uma mulher que conhece, sabe qual é o papel dela fundamental em casa, primeiro não manda empregada servindo ao seu marido enquanto ela estiver presente. Enquanto uma mulher, uma mãe, chefe de família, responsável de casa, estiver presente, não estás doente, não estás cansada, não tens por que mandar fulana vem servir o seu pai. Fulano, senhora fulana, governanta, vem servir o fulano, senhor fulano. Negativo. Quer dizer, na sociedade de hoje em dia, nós as mulheres supremas devemos fazer todas as coisas para a melhoria dos nossos casamentos. Por mais que você estiver cansada, vai tira a comida do seu esposo, venha, serva. Porque vimos, é a base de servir a alimentação, dando a vaga, a chance da empregada. Muitas mulheres perderam seus maridos. E muitas mulheres perderam o casamento só o fato de estar mandando dar a filha. Joana, passa, vai servir o pai. O meu conselho dou a todas as mulheres: enquanto puderem, não deixa que ninguém mima o seu marido. Porque o homem sempre é criança. Para nós, o homem sempre é bebê. O homem nunca cresce. O homem sempre precisa do colo. Porque quando uma mulher casa com o homem, quer dizer, esta mulher passou a ser a segunda mãe daquele marido. Então, vejamos sempre que uma mulher tem que sempre servir o seu homem. Merci, Maman Gina. Je crois que tu as commis vraiment la souka. Merci, Maman Gina. Bah, maman, je crois que tu comprendre que changer rideau yandako, maximum 1 mois. Après 1 mois, on change le rideau. Minimum 2 semaines. On change le rideau, 2 semaines après, on longoli. Et pour na ba maman, on bazaka na bolembu ya ko servir ba papa na mesa. Ba maman vraiment. Yango to monaka na kati ya ba mabala misusu, bana misala bazwa ba place ya ba maman ya basi ya mabala ba botoli libala ndenge mama na biso Gina otikoloba parce que yo mwasi okoki ko kajole mobali na yo te, kopesa ye esika ya bobebe na ye te, parce que ndenge toyebi biso dans la suprématie, ba papa baza ba éternel bébé. Baza bakolaka te, balinga kokola te, balinga chaque fois ko bondela bango, ko kajole bango, ko mimar bango nde tolobaka na portugais, kopesa bango attention, pardon, ko s'occuper na bango à 100%. Siko yo otiki place na mwana yo vandi na kiti papa oti mosala ye okolanda ata na chambre te olongole na fisika ta chaussette o réchauffer moi biloko na ye o salele moi fufu a moto eza kaka songolo c'est la papa na bino e pakala tchela biloko na non ici dans la suprématie
Et ça, l'une des choses où tu enseignes à maman, comment est-ce que moi si à koki kozala na kati ya ndaku na ye ya libala. Non seulement moi si na kati ya ndaku na ye ya libala, tolobelaka pe moi si oyo nanu akoti na libala te kopesa ye ba sagesse, ba intelligence, ndenge ni akoki kozala na mobali na ye oyo nanu abali ye te eti bakende kokota na kati ya ndako ya libala. Je crois que tokomi na biso na suka, vraiment thème na biso ya lelo tobande kolobela propreté ya mwasi, mais juste ba maman na biso ba se présenter parce que toko continuer la semaine prochaine, je crois kaka la même thème avant to le kanaba thème mususu toko si sa thème ou ya propreté ya mwasi parce qu'ils a thème moko ils a vraiment munene na ba maman langa partout dans le monde dans le bas qui bisika boza bozala vraiment libre. Na kati ya suprématie to travail à la liberté d'expression. Parmi ma question où est posé awa ceux qui ont une question na yo par rapport à thème na biso, cela n'empêche opposer biso ba question na yo na ba commentaire to posanga te na ko répondre. Vice-présidente Inuno Kamba Jennifer Azawana et notre maman, la maman de toute maman Gina Vemba Azawana pour nous répondre. Et notre bébé PDG Yemokope Azawana pour nous répondre à la question bien qu'il y a musika, yazalaka loin musika nanzoto mais na motema azana biso elongo. Maman na biso juste pour se présenter, na ebi kozana ba question. Vraiment désolé parce que tu comme na suka au bon biango semaine wana où il y a vraiment proposé juste ma présentation pour te comme na suka. Merci maman on s'est présenté. Merci nga kombo nga maman Jocelyne La Rose. Naza moko ya ba suprématie. Merci maman pour ton micro. Chama-me Dorca. Sou uma dos membros do grupo. Obrigada. Prisca. Femme de valeur. Merci maman Prisca. Merci naba maman ya mokili mobimba bisika bolandi biso toza vraiment na sengo lelo thème na biso ezalaki sur la propreté ya mwasi, la propreté de la femme mariée. Lelo tolobeli kaka mwasi oyo azana kati ndako libala. Et prochainement, tu peux développer ce sujet. Il y a propreté à moi. Si kaka oazana katanda kwa libalate, au pe abalina nute, il y a basio bazokola, il y a adolescente et tout, tokolo belango. Vraiment, si j'ai la propreté, ils en ont moulaï. Ce qui, tu peux copier ça, adresse na biso, il y a réseaux sociaux, ou wapi ba maman ba ko contacter ba suprême femme de valeur. Toza na TikTok, combo ya TikTok na biso eza juste la suprématie, waneza combo oyo toza nango na TikTok et na Facebook eza suprême femme de valeur. Et email na biso eza suprema22 icloud.co.m @iCloud de balobara .com, voilà. Na français son na koloba suprême 22 mais comme na portugais suprême 22 icloud.co.m @outloud.com, voilà. Waneza adresse email na biso. Ceux qui veulent contacter biso bokoti na ba compte wana bokomi ba question ba suggestion nyonso bokoloba toko yambango soki za ba question toko répondre et ceux qui olingi o s'intégrer na kati ya ba suprême femme de valeur eza na numéro moko oyo kobinga partout place yoza otika ka code ya Angola plus 244 922 090 887 na répondre au code ya Angola ou eza plus 244 92 20 90 887 waneza numéro ya secrétaire na biso et femme lova promax voilà qui azala parmi na biso mais santé est dérangée yango à monanité mais prochainement tozala na ye tokomi na suka. Merci na ba suprême femme de valeur oyo ba disponibilité to na bango pour na uzana biso. Merci maman Gina Vemba. Merci beaucoup pour na ko
répondre à maman et ma question est nous belé to solliciter mais pour le moment je crois que to suki awa to pe simboté la suprématie a pe simboté na ba maman nyo sa mokili vraiment tout ça li appelle na bino ba maman bisika nyo so boza bo benga numéro ya sec o to pe si pour na beau s'intégrer na kati ya ba suprême femme de valeur et ça vraiment compliqué secrétaire à couper sa information nyonso. Encore un gros bisou à notre Elika la Lionne, à notre Céline bébé PDG, bah gros bisou ici Kawuza, Togo Sanipete, papa Nabiso, Mestre Gabana, merci pour la nyonso zo sala pour Nabiso, bah gros bisou papa. Olingi biso mingi ozo supporter biso na nyonso moyena tanga ba détail na ngweza te vraiment nzamba pambola yo. Le suprême, femme des valeurs. Le suprême, Femme des valeurs. La suprématie, Amour, respect, solidarité pour toujours. Os fortes vencem tentar os fracos, pois teus valores servem para ajudar aqueles que não têm. Nós começamos, mas precisamos de ti. Patrocinador, homens de boa fé. Venha, estamos à sua espera. ONG Simba Makolo, uma dádiva de Deus para apoiar o ser humano, enquadrar a juventude, fazer que o seu sonho e projeto se realizado. Bana kabinda kunene Kongo Brazzaville Kongo Kinshasa o Seigneur tubomba na kibino mingi tala oni je ibumba na police sa population Nzambi na ngai Simba Makolo iza oni je o isimbi batu izali ya pamba te pona ko promouvoir ba jeune na musalo yo yebi bayeba matisi yango uzamenize mécanicien mutatu asalaka gitorie batsapa nyonso cordonnier sokuye tuvimbisi musala nayo basali ya Nzambe oza musicien Nzambe musicien mukili uza kupona te bino nyonso Nzambe mutasala bino bumata liboso pona onise Simba Makolo isuki wana te pona ba ofelina tutiki bino te bano balala kana balabala uza kusunga bango ba vieillard ya mwasi ya mubali uza kusunga bango bakenda liboso po Nzambe abatela bango tuzana palankawa sokutai na ngambo tela miala na ngambo boy umoni ONG ya Simba Makolo iza musika te dimero ya ngwani iza kuleka na se yango wana sokutai yango kumona yango dimero ngola ya ngwani iza kuleka sokubenya ukaka ukutai na corridor junior Simba Makolo pa uzali Nzambe abatela yo mon président uzana posa usunga ba Afrika ngo bisu yeyo bamisusu soko za kuganze uvenema nayo concert anniversaire makasi iloko isengi batu mukilimo mbabamona ngo kubanga te kotisa dossier nayo avant wande basimbili yango spectacle tuzana posa bénéfice nayo te isifikaka mukilimo nayo umata